Sua atitude e sua fé serão determinantes em seu milagre. Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Hoje é o devocional do dia 25 de junho e o tema de hoje é crer e agir. Então vamos para a nossa leitura de hoje. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. De maneira equivocada, muitos pensam que, se Deus prometeu, não é necessário fazermos nada além de cruzar os braços e esperar. Sem dúvida, é necessário ter paciência e perseverar. Contudo, temos também de fazer a nossa parte. Lembre-se de que Deus não precisa de nós, mas nos escolheu para fazermos parte de sua obra na terra. Deus já havia prometido que tiraria seu povo da escravidão e o levaria à terra prometida. Entretanto, eles tiveram que agir em obediência e tomar decisões mediante as palavras que Deus proferia. Aprendo com isso que Deus Pai lança as palavras, mas é nossa responsabilidade caminhar sobre elas, para tomarmos posse das promessas mediante a fé. Para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, saiba que é necessário entender os apontamentos de Deus e obedecer a eles. A todo momento, Deus Pai revela suas intenções para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, espera de nós atitudes e posicionamento. O fato é que muitas vezes não obedecemos, porque não ouvimos Deus. E não o ouvimos porque não paramos para dar atenção à sua voz. Esse é o grande problema. Passos de obediência são necessários para uma vida plena, que caminha em direção aos sonhos e propósitos de Deus. Posicione-se mediante as promessas que Deus lhe fez. Dê o primeiro passo. Não fique mais esperando de braços cruzados. Deus quer fazer grandes coisas em sua vida e por meio dela. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Palavra-chave de hoje: posicionamento. Leitura bíblica, Esdras 8. Esdras 8. Os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes dos grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias. Daniel, da família de Itamar. Ratus, da família de Secanias e da família de Davi. Zacarias, da família de Parós. Com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elionai, filho de Zeraías, da família de Paatemoabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Abadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Zelomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Rocatã, da família de Asgadé, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicam, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utaí e Zabudé, da família de Bigvai, com 70 homens. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles
havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Elnatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casífia, e dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Razabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas. E fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do rio Aavá, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse a nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então, pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e os funcionários e o povo de Israel havia dado para serem usados no templo. E entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 kg, 2 objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. A volta para Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aava, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. E então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. A prata e o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltavam da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifícios ao Deus de Israel.
Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos e, para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus, o Senhor. Depois, entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.